Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Depois de um tempinho sumido, acabei voltando. Tive alguns probleminhas na semana passada, mas logo eu explico aí o que aconteceu. Preciso que alguém confirme para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e se conseguem me ver bem também, para que a gente possa começar a aula. E aí, tem alguém aí no chat que pode mandar uma mensagem para mim falando se consegue me ouvir e me ver bem? Oi, Amilcar, boa noite. Obrigado por enviar a mensagem aí. Consegue me ouvir direitinho? José, boa noite. Boa noite, tudo bem, José? Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Vou dar só um tempinho aí enquanto o pessoal vai conectando. Tem bastante gente que confirmou ali, que visualizou o e-mail. Acho que vai chegar uma turma aí. Sérgio, boa noite. Seja bem-vindo. Sérgio, você é o Sérgio Faixa Preta, meu aluno Faixa Preta, é isso mesmo? Obrigado, Amilcar, pela confirmação. Obrigado, Sérgio. Luísa, boa noite. José, boa noite. Pô, que legal que tava com saudade da aula, hein, José? Eu também tava com saudade de vir aqui conversar com vocês. Então, vou começar enquanto tá todo mundo conectando aí, ó, o Sergião, meu aluno do curso Faixa Preta. Não esqueci de você não, Sérgio. Cheguei em Caçador hoje só. Já li teu e-mail ali, não tive tempo de responder, mas logo a gente vai mandar uma notícia aí. Jennifer, boa noite, seja bem-vinda também. Então vamos lá, pessoal. Acho que daqui a pouco vai conectar mais algumas pessoas, mas já que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Vamos ter que começar. Amilcar, Aracaju, hein, cara? Poxa, que longe daqui, de onde eu tô, mas fico muito feliz que a mensagem esteja chegando tão longe aí. Advanilson também, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá então, para quem não me conhece, para quem já está aqui pela primeira vez, né? O Sérgio é meu aluno de longa data, tem algumas pessoas aí, José, enfim, uma galera que já está aí algumas vezes, mas para quem está aqui a primeira vez, hoje a gente tem bastante pessoas conectadas, ainda bem. Meu nome é Junti, eu sou gestor profissional de restaurantes, tenho um restaurante Caçador Santa Catarina e estou aqui para ajudar, né, donos de restaurante. Eu ajudo donos de restaurante a entenderem como é que o negócio deles funciona um pouco mais a fundo. As minhas aulas são ao vivo, vocês estão me vendo ao vivo aqui agora, e entre o tempo que eu falo aqui e o tempo que a mensagem chega aí para vocês, tem mais ou menos uns 10 segundos de delay. Então, se você escrever alguma coisa no chat e eu demorar um pouquinho para responder, não se preocupe. Se eu não conseguir responder agora, na hora que você mandar, no final da aula eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu garanto que eu só saio daqui a hora que eu responder todas as perguntas que vocês tiverem sobre o assunto da aula ou sobre qualquer outro assunto também. Então, se você for forte e tiver interesse em melhorar o teu restaurante, melhorar o teu negócio, fica comigo até o final, que eu garanto que vai valer muito a pena você ter vindo aqui para assistir a aula ao vivo e que eu vou responder as dúvidas que você tiver sobre qualquer assunto, beleza? Quero saber quem que é forte e vai ficar comigo até o final. Escreve aí no chat. Então, fora disso, eu preciso falar para vocês também, né, além do delay, que tem mais algumas coisas. Essa já é a 18ª ou 19ª aula, já nem sei mais, porque gosto tanto de vir aqui que acabo nem contando aí quantas aulas eu já dei, etc. Mas eu já tenho várias aulas. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, e no Facebook, no Instagram, ou no meu canal do YouTube, eu vou colocar os links para vocês verem aqui no chat, e vocês podem seguir, curtir, tudo isso me ajuda para que a minha mensagem chegue cada vez mais longe, que a gente talvez passe até além de Aracaju, aí, né, que a gente consiga atingir novos voos. E se você gostar do conteúdo que você vê nessa aula, ou perdeu alguma aula ao vivo, vai lá no meu canal do YouTube, que está ali o link também, faz a inscrição lá, não deixa de deixar os joinhas nos vídeos, que isso também ajuda. Para quem não sabe como é que funciona o conteúdo, quanto mais like tiver lá, quanto mais joinha, mais comentários, mais longe ele vai, mais o YouTube vai mostrar e a gente vai conseguir alcançar mais donos de restaurante. Essas aulas ao vivo não tem custo nenhum, então a melhor maneira de retribuir é dar o like lá mesmo e compartilhar esse conteúdo para que a gente consiga atingir a maior distância possível, beleza?
Tem uma coisa que eu sempre falo também, antes de começar as aulas, é que por mais simples que seja o assunto que eu vou tratar aqui, essas aulas são para pessoas que se consideram gestores amadores, né? São os faixa branca, que eu falo lá sempre. Então, por mais simples que seja a aula e o conteúdo, se você em algum momento achar que você já sabe o que eu estou falando aqui, respire bem fundo, olhe bem para mim e preste mais atenção ainda. Toda vez que você pensa assim, isso que ele vai falar eu já sei, o teu cérebro muda uma chave e você para de se concentrar na aula que você veio para assistir. E você pode estar perdendo alguma informação ou algo que realmente pode mudar o teu negócio. Então, se você tiver esse pensamento em qualquer momento, respira fundo e se concentre ainda mais, porque pense duas vezes, porque eu tenho certeza que alguma coisa legal você vai tirar, por mais que você já tenha ouvido falar desse conteúdo. E a aula é muito dinâmica, é muito rápida, então eu peço também para que você desligue teu celular aí, feche os outros aplicativos, feche Instagram, feche WhatsApp, feche o que for aí e preste atenção no conteúdo, porque vai ser bem rapidinho e eu garanto que isso também pode te ajudar, tá bom? Então, para quem me acompanha aí, deve estar sabendo que na semana passada eu não apareci aqui para dar aula, porque eu fui para o Chile fazer uma viagem que era para fazer turismo gastronômico, pesquisa e, obviamente, dar uma descansada, porque ninguém é de ferro. E eu tinha programado fazer uma aula ao vivo de lá, mas infelizmente eu não consegui internet ou algum lugar que tivesse uma conexão boa o suficiente para eu poder aparecer e entrar ao vivo com vocês e acabei não conseguindo. Então, peço primeiro desculpas pela falha e trouxe hoje, então, aqui um assunto exatamente sobre essa viagem, sobre qual que é o esquema aí, né? Por que viajar? Porque tem muita gente que acha que o Junte viajou para o Chile, pô, tá com a vida ganha, tá só passeando e comendo e etc. Mas para mim, viajar vai muito além. E é por isso que eu resolvi falar um pouquinho disso, porque eu cheguei tão empolgado de lá, né? É tão legal para mim viajar, conhecer outras culturas assim, que eu resolvi vir aqui compartilhar um pouquinho de qual que é o meu mindset quando eu vou viajar. O que eu aproveito dessas viagens? Será que eu vou só para descansar mesmo? Qual é que é? O que está por trás disso tudo, tá bom? Então, o assunto da aula é exatamente sobre isso, né? Então, eu fiz essa aula de hoje, vou fazer essa aula de hoje, para quem é faixa branca. Faixa branca é o termo que eu uso para gestor que é amador ainda. Se você abriu o teu negócio, não entende administração, se você abriu porque gosta de cozinhar, se você era cozinheiro, se você era auxiliar, se você era de um ramo que não tem nada a ver e caiu de paraquedas porque você acha que esse ramo da gastronomia é bacana e pode ser uma fonte de renda legal, você é um faixa branca, né? Se você não entende de gestão, você também é faixa branca. Eu considero um gestor faixa preta um gestor que domina o seu restaurante. Então, as aulas daqui são para faixa branca. Se você chegou até aqui e já é uma pessoa que tem bastante experiência, muito provavelmente que eu vou te falar pode ser que você já saiba. Mas o foco dessa aula é para quem ainda está começando, para quem ainda não se sente experiente o suficiente para se considerar um profissional de gestão. Né? Então, essa aula é para quem? Para quem é faixa branca, para quem está com dificuldade de atrair público para o restaurante, né? Eu estou com o movimento caindo, etc. Estou precisando dar um up nas minhas vendas. Se você precisa dar um up nas suas vendas, essa aula também pode servir para você, né? Para quem está sentindo aí o tranco da crise, da falta de dinheiro, a dificuldade que está de atrair o público para dentro do restaurante, essa aula também é para você, né? E principalmente para você que é faixa branca e toma as atitudes apenas com base no que você acha ser o correto, na tua opinião pessoal ou no teu feeling. Isso é o maior perigo para quem tem um restaurante. Eu vou explicar por quê no decorrer dessa aula. Então, aí vocês podem perguntar, tá, Júlio, você fez uma viagem, vai falar sobre qual que é o teu objetivo em viajar, o que você aproveita e tal, mas qual que é o objetivo de toda essa troca, de tudo isso que você vai falar para nós hoje? Eu vou falar, o meu objetivo é mostrar que mesmo com a queda no movimento é possível você reagir, que mesmo estando de férias é possível você aproveitar, que mesmo comendo em algum lugar que não tem nada a ver com o teu ramo de negócio, você pode aproveitar. Isso tudo é mindset. Eu já abordei o mindset várias vezes aqui nas minhas aulas, já falei várias vezes sobre a importância da consciência do dono do restaurante, do gestor, sobre o quão importante é o gestor entender e ter clareza sobre as atitudes, e hoje eu vou ter que bater mais uma vez nessa tecla, porque eu percebo que grande parte das pessoas me procura querendo uma fórmula mágica, né? Eu conheci uma pessoa no final de semana, não sei se ela está assistindo aqui, né? Fui visitar um dos meus alunos, já que eu ajudo aí, o César, não sei se o César está aqui assistindo a aula hoje, mas ele é um aluno
do meu curso pago, e o César me apresentou alguns gestores de restaurante que estão nos arredores ali do restaurante dele, e um desses gestores falou assim para mim: poxa, Juntinho, o César me falou que você dá umas aulas bem legais e tal, que você ensina como é que faz para gerir o restaurante e tal, mas eu queria alguém que viesse aqui e fizesse para mim o custo dos meus pratos, que viesse aqui para mim e organizasse meu financeiro e etc. Falei, ó, acho que está errado, né? Porque quem quer fórmula mágica, quem quer arrumar alguém para tocar o negócio, não é digno de ser um gestor do seu próprio negócio, né? Isso é muito mimimi. Então, se você tem essa linha de pensamento e se você é um cara do mimimi, um cara que acha que a temperatura está ruim, por isso que o teu negócio não vai para frente, que as pessoas não sabem apreciar o teu prato, que é isso, que é aquilo, me desculpe o jeito de falar, pode ser meio grosso, mas se você pensa assim, você é um fraco. Já começa por aí. Então, se você não é do mimimi, fique e assista a minha aula. Se você é do mimimi, eu acho que você precisa sair mesmo, porque senão as coisas não vão fazer sentido nenhum para você, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente, eu vou conversar. Olha só, a Graça mandou um boa noite, falou que é a primeira aula. Seja bem-vinda, Graça. Espero que você goste, vou caprichar então. Pedro também mandou boa noite. A Luísa falou que adora a minha disponibilidade em ajudar. É um prazer, é para isso que eu estou aqui. Então, como eu falei, a Luísa já sabe, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, porque hoje é a melhor oportunidade. Quem vem aqui para assistir a aula ao vivo tem que ter alguma vantagem. A vantagem é poder interagir ao vivo comigo. Então, eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Graça, você que está aqui a primeira vez, aproveita, hein? Fica até o final e no final da aula eu respondo todas as dúvidas que pintarem, todas as perguntas, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, agora que eu já falei sobre qual que é o objetivo dessa aula, para quem que é essa aula e tal, o que você pode esperar dessa aula? Entender que abrir a cabeça para o que acontece no mundo pode fazer diferença. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu fiz essa viagem lá para o Chile, que eu viajo dentro do Brasil, que eu ando muito aqui dentro da minha cidade, na minha região também, provando lugares, etc. Obviamente porque eu adoro comer, porque eu adoro o ramo da gastronomia, eu adoro conhecer lugares novos, interagir com pessoas novas, eu adoro conversar, assim como eu estou fazendo com vocês, mas também porque eu preciso conhecer onde é que eu estou inserido, qual que é o meu negócio, em que pé que eu estou na minha região, na minha cidade, etc. Então, como é que eu faço para saber, né, o que observar, o que sair fora do meu mundinho pode trazer para mim, né? Então, assim, como é que você faz para observar o negócio dos outros, né? Eu, quando quero observar e entender um pouco mais sobre quem são os meus concorrentes diretos e indiretos, como é que está o ramo da gastronomia na minha região, como é que está o ramo da gastronomia a nível nacional, como é que está o ramo da gastronomia a nível mundial, primeiro de tudo, eu saio para conhecer outros negócios. Né? Saio tanto fisicamente, eu saio e vou conhecer outros negócios, como também pesquiso muito na internet. Eu acho que a internet está aí para ajudar todo mundo, não só a vender, mas também a crescer. Então, se você perde tempo lá no teu Instagram, vendo besteira que os outros postam, vendo o que o vizinho fez na noite passada, quais são as fofocas da cidade, o que a Maria fez com o João e etc. Aproveita esse tempo que você usa aí, que você gasta no teu Instagram e usa essa técnica aí para ver o que os restaurantes são melhores que o teu estão fazendo, para ver quem que é referência do teu restaurante está fazendo. Se você puder ir até o restaurante do vizinho para ver, vá jantar, vá bater um papo, converse com ele, porque vocês não são inimigos. E essa é a primeira dica do dia. Você pode ter um restaurante que faça a mesma coisa que você. Se você tem uma pizzaria, tem a outra pizzaria do outro lado da rua, você não é inimigo dele. Você é concorrente. E isso não impede nada você de conversar com ele sobre o mercado local. Né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, você tem sim que brigar para trazer pessoas para dentro do teu restaurante, usar técnicas, fazer oferta matadora, pegar o conteúdo que o Junti colocou no canal aí em outras aulas e usar todo a teu favor. Sim, mas lembre-se, jamais as pessoas vão sair para jantar no seu restaurante todos os dias. No almoço até pode ser, mas é impossível que uma pessoa só vá no teu restaurante, só vá no teu bar, só vá no teu negócio. É impossível. É impossível que alguém só peça comida do teu delivery. Uma vez ou outra, essa pessoa vai pedir em outro lugar. Isso é bom para você, não é ruim. Essa é a outra dica. Você precisa convencer as pessoas a saírem de casa. Vocês, donos de restaurante, precisam entender que nós precisamos criar uma cultura de se comer fora de casa. Que no Brasil está em crescimento, mas ainda não está nem perto do que acontece fora daqui. Então a gente precisa trabalhar para tirar as pessoas de casa. Porque depois que elas saem de casa,
trazer elas para o seu restaurante depende só da tua qualidade, do teu atendimento, da maneira como você trabalha. Então essa é outra dica, tá bom? Então assim, o que eu faço, tá, Judy? Mas aí você foi para o Chile, você falou que você vai conhecer os outros lugares, você falou que você vai no restaurante dos concorrentes, você falou que você vai comer nos restaurantes aí da tua região, em outros lugares, etc. O que eu fui fazer lá no Chile? Eu fui fazer turismo gastronômico, eu fui aproveitar para descansar e fui aproveitar para ver o que os chilenos fazem para atrair as pessoas para dentro dos negócios deles. E aí, vocês podem me perguntar, tá, mas isso custa muito caro? Depende do ponto de vista, né? O que é caro para você? Né? Qual que é o retorno que isso te traz? Né? Então eu aliei o útil ao agradável. Né? A gente tem aqui na minha cidade um núcleo que chama Núcleo de Gastronomia. São 11 restaurantes que fazem uma reunião numa associação comercial aqui de Caçador. Eu sou coordenador desse núcleo. Então nós viajamos 11 donos de restaurantes para passar 6 dias dentro do Chile fazendo turismo gastronômico. Veja, nós saímos do interior de Santa Catarina em 11 donos de restaurante para ir até o Chile conhecer outros negócios. Isso é network. Quando eu digo que você tem que conversar com os outros donos de restaurante, que eles não são teus inimigos, eu digo isso com conhecimento de causa. Eu faço isso. Então, eu compartilho informações com esses 11 donos de restaurante na minha cidade. Tem muito mais restaurantes aqui. A maioria não quer se abrir, mas esses se abrem. Então a gente compartilha muitas coisas, a gente se ajuda. Alguns deles são meus alunos também. Então, assim, esse network fez a minha mensagem chegar até você. Isso vai passando de um para o outro, as coisas vão crescendo e a gente vai tomando algumas proporções muito legais. Então, assim, nós saímos daqui para ir lá para o Chile. E o que nós buscávamos lá no Chile? O que eu buscava lá no Chile? Eu buscava entender o que funcionava lá e o que não funcionava. E aí, a minha visita, além de jantar e comer bem, obviamente, é pontuar coisas que dão certo lá, entender o que eles fazem melhor do que eu para encher o restaurante deles. Né? Isso você pode achar, mas eu não vou sair daqui lá no Chile para entender como é que o cara faz uma pizza melhor que a minha. Cada um com as suas condições. Eu já fiz muito isso em restaurantes aqui do Brasil, em restaurantes de cidades vizinhas, nos restaurantes dos meus concorrentes. Sentar, jantar, aproveitar a refeição, obviamente, mas também anotar. Então, ficar de olho, o que eles fazem, como é que eles fazem, tentar entender o que traz as pessoas para dentro do restaurante deles. Aí você pega algumas coisas, algumas sacadas, e você acaba tendo uma clareza muito maior sobre o que motiva as pessoas a consumir um determinado lugar, somando a tua experiência com o que você observa e com o que você consegue trocar de ideias com outras pessoas. Então, a dica é essa. Mais uma dica aí, anotem. Se você quer abrir um negócio, você está com dificuldade no teu ramo, procure quem é líder no teu ramo para conversar. Né? Você precisa entender algumas coisas. O Marcos está falando ali que já tentou isso na cidade dele. Não foi fácil aqui também, Marcos. As coisas não começam da maneira que a gente espera nunca. Então, assim, sempre tem que persistir. Se você conseguir se associar com um aí, bater um papo abrir um grupo, daqui a pouco vocês vão insistindo, as coisas vão aumentando, tá bom? Então, tem que seguir, tá bom? Então, essa é uma das coisas que a gente faz. Imagine 11 donos de restaurante dentro de um restaurante fora do país que você nunca foi. A gente presta atenção em tudo. E ali, estamos lá, comendo, tomando um vinho, batendo um papo, falando, pô, você viu que legal o jeito que o garçom traz o vinho para cá? Você viu o jeito que o cara abriu aqui a rolha e tal? Você viu que experiência bacana eles trazerem um couvert aqui e explicar pra gente que demorou, que a comida vai demorar e etc. Então, assim, 11 restaurantes, ramos totalmente distintos, todos se inspirando no mesmo lugar. Então, assim, não é porque eu tenho um restaurante japonês que eu só vou visitar sushi, não é porque você tem um negócio que você não vai conversar, e não é porque você está fora do país que você é dono de restaurante. Você não vai falar para o garçom, eu sou dono de restaurante lá no Brasil, tem um restaurante no mesmo segmento do teu, pelo amor de Deus, me mostra como é que você faz esse sushi aí, cara. Entendeu? Bom, quando você perde o medo de trocar ideia, quando você perde o medo de se abrir, o Marcos está falando, é impressionante o medo de trocar ideias. Quando você perde esse medo de contar o que você faz e o porquê que você faz, de se abrir, de assumir os erros que você cometeu, de explicar quais são as suas dificuldades, as portas se abrem. E isso é notável. Acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. Se você conseguir se abrir, você vai conseguir arrumar ajuda. Então, assim, se você está com dificuldades, se abra. Se você está indo bem, se abra também, porque as coisas crescem, as coisas começam a acontecer, você vai
se conectando com pessoas super importantes. E eu já contei várias vezes a história do dia que eu tive a oportunidade de conversar com o Shiba, que é o dono da maior rede de restaurante do meu segmento na América Latina. E essa conversa mudou minha vida. Eu tive a oportunidade de falar com ele e dele me contar. Eu me abri com ele e ele me contou quais eram os números dele, qual era o ticket médio dele, o que era, e eu pude comparar. Como é que está o meu negócio com relação ao melhor da América Latina? Como é que está o meu negócio com relação ao melhor da minha cidade? Como é que está o meu negócio com relação ao melhor da minha região? E você não vai descobrir isso se você for um cara do mimimi que não tirar a bunda da cadeira e ir atrás disso. Ninguém vai vir aqui dizer, olha, meus números são esses, eu espero que você faça um bom uso. Não existe isso, gente. Você precisa buscar. Então, chega de mimimi. Se você ainda não foi, vai buscar. Não tem outro jeito. Você tem que se abrir. Eu recebo aqui no meu restaurante donos de outros restaurantes, donos de restaurante do mesmo segmento que eu ajudo vocês, eu abro meu conteúdo sem medo. Tem um monte de gente que me critica, tem um monte de gente que me elogia, mas eu não estou nem aí. Eu quero saber de compartilhar. Uma vez um grande amigo meu me disse que existia uma frase, e ele me contou essa frase, eu não lembro de qual autor que dizia assim, que você aprende 90% do teu aprendizado, o aprendizado é muito mais potencializado quando você compartilha, quando você ensina. E é para isso que eu estou aqui para ensinar, não só para ajudar vocês a crescerem, mas para crescer junto com isso tudo também, e tenho feito isso com tudo que eu posso, da melhor forma que eu posso, e tenho colhido bons frutos, né? Espero que vocês também. Então, vai muito além, né? E ir para fora vai muito além. E aí, o que acontece, né? Quando você resolve observar o mundo ao teu redor, quando você resolve se abrir, bom, então você respira fundo, acorda no outro dia e fala assim, poxa, o Jude me falou ontem na minha aula que eu preciso compartilhar, que eu preciso buscar informação, que eu preciso conversar com os responsáveis aí pelos melhores restaurantes da minha cidade, sejam eles do ramo que eu tenho ou não tenho, entender o que acontece fora daqui, ver onde é que eu posso melhorar e o que acontece com isso, né? Você enriquece o teu repertório. Você sabe o que é repertório? Alguém aí sabe o que é repertório? Repertório é o seguinte, tem um cara lá que chama Steven Johnson, ele pergunta, a teoria dele é sobre de onde surgem as grandes ideias. E ele fala que as grandes ideias surgem quando você tem um pedaço de uma ideia e depois de um tempo alguém vai conectar essa outra metade da ideia com você. E aí vai sair uma grande ideia. Tem um vídeo no YouTube ali que é bem legal, quem quiser procure lá, Steven Johnson, de onde surgem as grandes ideias. É um filme que eu indico para todo mundo, é rapidinho de assistir, que vale muito a pena. Mas assim, o que é repertório nesse caso? É absorver as coisas, né? Independente de você utilizar agora ou não, é importante que você ouça, que você observe as coisas, porque seja por rede social, seja por um bate-papo, seja observando as coisas acontecendo no restaurante dos outros, você vai adquirir algum tipo de repertório, alguma informação vai ficar na tua cabeça. Se ela não for útil para você nesse momento, eu tenho certeza que no futuro vai ser. Vai chegar uma hora que você vai ter tanto repertório, tanta informação na tua cabeça, que isso vai se conectar de alguma forma e vai te dar alguma resposta. Então, a primeira coisa que acontece quando você se abre para o mundo, que você se abre para conversar, é aumentar o teu repertório. Quanto mais repertório você tem, melhor. Eu gosto de aprender qualquer coisa. Se alguém me convidar para ir aprender a cozinhar comida sul-coreana lá, eu vou. Eu não trabalho com isso, nunca comi isso, mas eu vou. Porque eu tenho certeza que alguma coisa aquilo ali eu vou tirar para frente. Se alguém me convidar para ir aprender a jogar baralho, um jogo que se joga só lá na Índia, não sei o que, eu vou também. Eu adoro experimentar e provar essas coisas novas, porque isso muda a minha cabeça e adquire repertório. Então, veja, eu não estou falando só sair comer, eu estou falando sair passear, dar uma olhada nas coisas, conviver com outras coisas, sair dessa rotina. Rede social, loucura, reclamar. Rede social, loucura, reclamar. Né? Porque isso é um ciclo vicioso que todo mundo está. Então, quando não está lá no celular, vendo no Instagram, cuidando da vida dos outros, está reclamando que o funcionário de novo faltou, ficou doente, está reclamando que o cliente foi lá, comeu alguma coisa, não gostou, está reclamando que choveu e daí o movimento atrapalhou. Mas aí o que você está fazendo para melhorar isso? Você está colocando o repertório na tua cabeça? Está olhando o que os outros estão fazendo para o dia que chove? Não está? Então você está do mimimi, né? Então tem que mudar isso. Então é chato ficar repetindo, mas é verdade. Eu recebo aí 100 e poucas mensagens por semana e a maioria, gente, com mimimi.
reclamando das mesmas coisas. Então, o que você faz para mudar, né? Então, assim, se abrindo, você vai perceber várias coisas, né? Você também percebe muitas coisas que você não deve fazer, né? Por exemplo, vou contar uma história. Estávamos lá no Chile, né? Procurei lá no TripAdvisor. Quem não conhece o TripAdvisor, conheça, é muito bom, né? Indicações espontâneas sobre restaurantes. Procurei lá no TripAdvisor, apareceu lá o melhor restaurante de Santiago, lá no Chile, as melhores indicações de restaurante japonês, convenci a turma inteira, todo mundo, não, vamos lá junto com você, que agora está na hora de você ver o que tem de melhor no sushi aqui em Santiago, etc. Pô, pegamos um Uber, andamos lá, sei lá, meia hora de Uber para chegar no lugar, chegamos no lugar, abri a porta do negócio todo empolgado, veio a atendente, pois não, falei, mesa para 11 pessoas, ela olhou bem para minha cara e falou, não atendemos. Falei, como assim? Viemos lá do Brasil aqui para provar o sushi de vocês e vocês não atendem. Não, a gente não tem mesa para tantas pessoas. Falei, não, mas eu estou vendo várias mesas separadas ali. Senta 4 lá, 3 aqui, 3 ali. Vai fechar, a gente não tem problema nenhum de sentar separado. A gente quer provar o melhor sushi de Santiago e tal. Sou dono de restaurante lá no Brasil, gostaria muito de provar e tal. E a resposta foi não, não atendemos grupos grandes. Aí chama o dono do restaurante, conversa, não, a gente não vai atender vocês, puta, né? Daí vocês podem dizer, tá, mas daí perdeu a ida lá? Não perdi, aprendi o que não fazer, né? Porque quando eu tava como cliente e o cara não quis me atender, eu me senti o pior do mundo. Então, assim, pô, o que eu fiz para esse cara que ele não quis me atender? Então, uma coisa que eu aprendi é que eu nunca posso dizer para alguém que eu não quero atender, né? Isso faz muito mal. Ou, se eu não tiver condições de atender o grupo grande que chegar, eu vou ter que saber explicar de uma maneira melhor. Isso serviu de aprendizado para todo mundo, a gente ficou meio chateado na hora e tal, mas acabamos indo para um outro restaurante, tivemos uma experiência sensacional e lá a gente pôde coletar boas coisas. Então, o que acontece quando você se abre para o mundo, você tira a bunda da cadeira e vai para o mundo para ver o que está acontecendo? Primeiro, você aprende a encher o teu repertório. Segundo, você aprende coisas que você não deve fazer. E terceiro, você aprende coisas que você deve fazer. Parece óbvio, né, gente? Parece muito óbvio. Mas eu estou falando de chegar com um olhar crítico sobre a coisa. Não sentar e comer e fazer o papel de um cliente. Porque cliente é difícil, vocês sabem disso. Só de cliente. Então, sente como um cliente, mas faça o papel de um gestor. Se coloque no lugar daquele garçom que está atendendo e veja o que ele está pensando. Se coloque no lugar do gerente, observe o fluxo da cozinha, olhe como é que as coisas acontecem. Isso enriquece muito e não tem como não enriquecer. Entendeu? Então, puta, se me perguntarem, você foi naquele melhor restaurante de Santiago? Eu vou dizer, fui. E comeu bem? Não. Os caras não quiseram nem me atender. Né? Olhem, né, a que ponto as coisas chegam. E aconteceu mesmo, então, né, eu não vou falar o nome do restaurante, não tem nem por que falar, mas aconteceu e isso também gerou algum tipo de repertório para mim. Então essa é outra dica, olhar com olhar crítico, lembrem bem. Saindo também, se abrindo, você se permite, né, sentir novos sabores, provar novas experiências no atendimento, né, e consegue também ter uma base do que se usa lá, o que atrai lá. Mas daí você pensa, pô, mas daí não é feio, Junti, você ir lá no Chile, comendo um sushi lá e daí vir para cá e fazer um prato igual. Não é igual, né? Que eu não tenho os mesmos ingredientes lá do Chile, eu não tenho nem carne de pau para copiar um prato igual. Mas assim como eu acabo inspirando algumas pessoas com as minhas aulas, inspirando algumas pessoas com o meu restaurante, eu também me sinto inspirado quando alguém faz alguma coisa muito boa ou melhor do que eu, né? Melhor do que o meu restaurante. E isso não é feio, gente. Buscar inspiração em quem é melhor que você não é feio, né? Então, assim, pô, cheguei lá no restaurante, contar outra história. Chegamos num outro restaurante lá oriental, tinha uma pegada mais fusion, assim, né? Comida fusão, né? Pra quem não sabe, comida de fusão, sushi fusão, assim. E aí a gente tava num lugar que chamava Pátio Bela Vista, um monte de gente lá, um monte de restaurante reunido, uns foram para um lado, outros para o outro. Eu e mais duas colegas ficamos num restaurante animal, sensacional, comida japonesa. E aí o cara trouxe lá, falou que eles trabalhavam com ingredientes do Chile e tal. Quando eu peguei o cardápio, tinha uns frutos do mar que eu nunca tinha visto na vida e tinha também uns temperos que eu nunca imaginaria, como o chimichurri, que é um tempero argentino, né, usado para carnes, no sushi. Quero provar esse negócio, né? Puta, voltei super inspirado.
Os caras usaram um chimichurri dentro de um sushi, usaram um queijo parmesão, umas técnicas, né, que obviamente são muito inovadoras. E eu sou descendente de japonês, já ouvi muito japonês falando que sushi de verdade não vai com cheese, que não sei o quê, mas eu tô um pouco além do que a cultura manda. Eu acredito que o mundo está evoluindo sempre e que as coisas estão se misturando, as raças estão se misturando, as comidas estão se adaptando aos seus locais. Então, assim, tem toda uma inspiração oriental, mas com um toque chileno nesse prato. E a mesma coisa eu tento fazer aqui. Então, eu vou lá no Chile, me inspiro no que eles fazem de sushi, né, como é que eles incorporaram os ingredientes deles no sushi deles lá e o que está vendendo. Eu olhava na mesa, só tinha aquele negócio com chimichurri e falei, pô, eu também vou ter que fazer e vim inspirado a fazer algum prato aqui usando chimichurri. Então, eu não vou copiar o sushi dos caras, mas eu vou incluir o chimichurri de alguma forma nos meus pratos. Então, entendem como vai muito além de só ir lá e copiar. Ir lá e copiar é feio, mas ir lá e se inspirar é muito bom. Eu tenho certeza que se você chegar para o dono do restaurante e falar, olha, me inspirei num prato teu aí, esse teu molho é sensacional e vou criar um prato lá no meu inspirado no teu. Né? Pô, isso motiva, as portas vão se abrir também. Então, isso acontece quando você também se abre, né? E outra, né, gente? Você também se abrindo e tendo contato, além dessa experiência gastronômica, você talvez pode ter alguns números, né? Tipo, o ticket médio de um restaurante no Chile. Se você não se abrir, não perguntar para o dono do restaurante como é que é, o não você já tem. Pergunta, oh, cara, eu sou dono de restaurante no Brasil, qual que é o ticket médio que você tem aí? O cara vai te falar, você já vai saber. Pô, com relação ao Chile, meu ticket médio é bacana, né? Ou não é legal, preciso melhorar. Então, tudo isso, né, você vai ter acesso a números. Isso aconteceu comigo quando eu conheci o Shiba. Ele me mostrou que meu restaurante não estava tão ruim quanto eu achava que estava, né? Porque eu estava crescendo e não sabia o que fazer, não sabia em que pé que eu estava a nível nacional. Quando eu cheguei nesse cara e ele me falou os números, eu vi que eu estava bem, então isso me motivou a continuar crescendo cada vez mais. Ter uma referência é sempre bom, porque você consegue mirar onde você quer chegar, né? Então isso também, inspirar não é ter inveja, é bem diferente, né? Tem gente que fala, pô, o cara é invejoso, copia todos os meus pratos. Ou, pô, não posso lançar nada que os caras me copiam aqui na cidade, fazem igual. Isso é normal, gente. Se alguém está te copiando é porque você é referência para eles, né? Claro que seria muito melhor que a gente pudesse chamar isso de inspiração e não de cópia, mas às vezes as pessoas levam ao pé da letra e acabam copiando mesmo. Mas inspirar-se nos outros não é feio, é motivador, né? Então é muito bom e acaba indo sempre além. E é assim que eu penso, né? Então, para isso que eu viajo, é para isso que eu acabo visitando outras pessoas, é para isso que eu converso com outras pessoas. E eu queria saber de vocês, se vocês concordam com essa minha linha de pensamento, se vocês pensavam assim, se vocês tinham um mimimi aí na cabeça de vocês. Enquanto eu tomo uma aguinha, vão escrevendo aí e eu já continuo falando um pouquinho mais, tá bom? E a Carla falou que chegou aí. José disse que já teve um restaurante, fazia parte da Brasil e Maceió, mas era um grupo meio fechado. A Luzia dizendo que já estava com saudade. Eu também, Luzia, bastante, hein? Ô, José, a Brasil é bacana, né? Maceió não é legal, é muito fechado. Ah, Luzia, já estava com saudade das aulas. Legal, Luzia, que bom. Isso é, ó, Lucas, onde eu chego, pergunto o que tenho curiosidade de saber. Ah, eu tenho uma pergunta para vocês. Já que vocês não estão fazendo pergunta para mim, tá todo mundo meio tímido, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu chegasse no restaurante de vocês hoje para jantar e falar assim: "Ô, eu sou dono de restaurante e tal, tenho um restaurante fora daqui, posso conhecer a tua cozinha?" Qual que seria a tua resposta? Sejam sinceros, hein? Não vale mentir. Lucas, como é que seria se eu chegasse no teu restaurante e falasse assim: "E aí, posso conhecer a tua cozinha?" De uma hora para outra, sem marcar hora nenhuma. Luzia, Carla, Marcos, José, e aí, me fale. Vocês, que vocês fazem se alguém chegar e pedir? Lucas falou, pode. Sem medo, Lucas.
Vou esperar um pouco. Ó, o Lucas é o cara lá que eu tava falando lá em Curitiba, hein? Lucas, você é o Lucas lá de Curitiba que eu conheci com o César, isso? Então, assim, vou contar. Por que que eu fiz essa pergunta aí? Eu fiz essa pergunta porque tem muita gente. Olha, ó, todo mundo falando que deixa ver. Então, isso é um ponto super positivo, tá? Porque o que que acontece? Sempre que alguém pede para conhecer a tua cozinha e você não deixa, por mais que a cozinha esteja organizada, pode parecer que você tem alguma coisa para esconder. Então, abrir a cozinha é algo muito legal. Eu recebo grupos de pessoas aqui no meu restaurante para visitar e conhecer como é que funciona o sistema de gestão. Outros restaurantes, universidade, enfim, tem bastante gente que vem aqui para conhecer esse modelo de gestão que eu ensino para vocês aqui e para os meus alunos pagos também. Então, isso tem sido muito legal e tem crescido muito a moral do meu restaurante aqui na região. Então, essa é uma dica também, né? Sempre que alguém pedir, deixa entrar e abra, se abra, mostre que ninguém tem nada para esconder, né? Então, isso vai ser, se um dia você precisar conhecer o teu restaurante e mostrar o teu, eu tenho certeza que ninguém vai se opor. Isso vai fazer com que você cresça muito também, né? Ó, Kleberson, eu sempre numa conversa contraída deve ser peço para conhecer a cozinha do restaurante. Então, é sempre legal, né? Então, isso e compartilha muito, às vezes você pode se inspirar e ver bastante coisa com relação a isso, né? Então, beleza. Pessoal, estamos indo aí para 40 minutos. O que eu tinha para falar são dicas assim, então eu espero ter motivado vocês a se inspirarem, a conversarem com outras pessoas, a buscarem a informação, mas assim, lembrem, quando vocês forem perguntar alguma coisa para alguém que é melhor que vocês, ou que vocês consideram melhor que vocês, nunca, jamais peçam uma fórmula mágica, expliquem o porquê que vocês querem saber aquilo, peçam conselhos, busquem inspiração e nunca cópias, né? Nunca copiem a pessoa descaradamente. Busquem inspiração, se inspirem, fiquem motivados e saiam e mostrem que o objetivo de vocês não é sugar, e sim ser uma pessoa melhor e compartilhar conhecimento. Isso faz uma via de mão dupla que vai com certeza ajudar demais você. E agora vou voltar aqui para ver algumas perguntas que já foram feitas ali para baixo e vou abrir aí para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Como eu falei no começo da aula, só saio daqui a hora que responder tudo. Então, agora é a hora, hein? Se vocês são fortes e ficaram aqui comigo 40 minutos para chegar nesse momento, é hora de aproveitar. Então, escrevam aí os comentários de vocês sobre as aulas, compartilhem o que vocês pensam com relação a isso e aproveite para fazer perguntas sobre o assunto da aula ou sobre qualquer outro assunto que eu vou responder com certeza, tá bom? Vou dar uma voltada aqui no chat enquanto vocês escrevem as perguntas para não deixar nenhuma ficar para trás, ok? Vamos lá. A Graça diz que tem um bar temático de futebol e hamburgueria. E aí, Graça? Qual que é a tua principal dúvida hoje? Escreve aí que a gente vai responder, hein? O Marcos falou que já tentou compartilhar conteúdo, etc., na cidade dele, mas que mas que lá é difícil de fazer entender isso. Isso é para qualquer lugar, né, Marcos? Não é fácil para ninguém, né? Ó, Amilcar, uma pergunta. Vários restaurantes numa mesma avenida, é ruim ou é bom? Boa pergunta, hein, Amilcar? Para mim, muito bom. Muito bom mesmo. Porque o que, que acontece? Se você tem uma concentração de restaurantes numa mesma rua ou numa mesma região, significa que o fluxo de pessoas lá atrás de restaurantes vai aumentar muito, né? E quando você tem bastante clientes próximo da tua região, você tem muito mais chance de conseguir conquistar as pessoas para entrarem no teu local. Então, para mim é muito bom. Quanto mais restaurantes numa região, eu vejo isso como mais motivo para fazer as pessoas saírem de casa e irem para aquela região. Como eu falei, elas podem sair uma vez para ir no restaurante do lado, mas elas vão passar na frente do teu e você tem a oportunidade de causar uma boa impressão, para que na próxima vez que eles vierem para aquela mesma região, eles decidam entrar no teu. Então, para mim, tirar as pessoas de casa é muito bom, e quanto mais restaurante perto tiver, melhor ainda, né? Então, a resposta é essa, muito bom mesmo, tá bom? É,
Marcos, impressionante o medo de trocar ideias. Impressionante mesmo, né, Marcos? Inclusive, eu vejo que até vocês que assistem as minhas aulas aqui têm um pouco de medo, às vezes, de perguntar as coisas, achando que o que vão perguntar não é pertinente ou pode ser alguma besteira. Isso é uma das coisas que mais atrasa o rendimento de qualquer gestor, né? Então, assim, não pode ter medo de fazer a pergunta que for, tem mesmo é que saber se posicionar, se colocar e tirar as dúvidas que tem. Ninguém nasceu sabendo tudo, né? A Graça diz que a dificuldade de divulgar o bar fica somente investindo em redes sociais, fica difícil. Graça, divulgar o restaurante, bar, etc., é sempre uma missão difícil, tá? Mas você diz ali que investir só em redes sociais fica difícil. Eu, por exemplo, invisto 100% em redes sociais. Né? Faço campanhas segmentadas, já fiz algumas aulas falando sobre isso também. E eu acho rede social a melhor ferramenta que existe no momento. Lembre, eu estou fazendo um vídeo ao vivo, hoje, dia 2/9, eu estou dizendo que é uma ferramenta, a melhor ferramenta que tem hoje. Pode ser que amanhã alguém invente outra coisa e esse vídeo já não seja mais atual. Mas eu desisti das mídias convencionais. Eu trabalho único e exclusivamente com internet e tenho tido bons resultados. Então, talvez, Graça, vale a pena você pesquisar um pouco mais e ver minhas aulas anteriores e reconsiderar essa tua afirmação, tá bom? Lucas disse que a rede social está dominando o mundo. Está dominando não, Lucas, já dominou. Faz tempo, né? Estamos torcendo aí para que apareça alguma outra coisa. Enquanto isso, a gente vai se aproveitando e entendendo como é que funciona para tirar o máximo proveito disso, como qualquer bom gestor, né? O José disse assim, eu já tive um restaurante, fazia parte da Brasel aqui em Maceió, mas era um grupo meio fechado. É normal quando você cria alguns grupos, José, que as pessoas tenham resistência a que outros cheguem, sabe? Eu acho que aí é uma questão de paciência e persistência, né? Mostrar o teu valor e se posicionando da maneira correta e ser aceito por esse grupo de pessoas. É óbvio que às vezes as pessoas nem vale a pena, né? Um grupo fechado por serem mente pequena mesmo, mente fraca. Se não for o caso, se forem bons restaurantes mesmo, vale a pena insistir para você mostrar, né, o teu potencial e etc, e se incluir nesse sentido. Cleverson falou assim, achei fantástica essa ideia de trocar essas experiências. Cleverson, é normal, né, cara? Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece disso, né? Então, assim, senta comer um sanduíche com o teu vizinho aí, bate um papo, tenho certeza que vai sair muito mais assunto útil, né? Várias pessoas dizendo que não tem o que esconder na cozinha. Ponto positivo para vocês. Isso é faixa preta. Olá, Lucas, vamos lá. Sabe o que eu queria saber? O valor das vendas dos aplicativos entra junto com o cálculo do custo fixo? Não, não entra. Porque, Lucas, se esses aplicativos não vendessem para você, você teria que investir em mídia, você teria que investir em máquina de cartão de crédito, você teria que investir em muita coisa. Então, assim, como você tem custo para fazer as suas vendas, para produzir os seus pratos, essas empresas que trabalham criando esses aplicativos e fazendo a mídia do teu restaurante fazendo vendas para você também tem seus custos e precisam ganhar um pouco sobre isso. Então, assim, você estando no iFood, por exemplo, você não está gastando com mídia, você não está gastando. Eles estão propiciando essa propaganda, essa mídia, essa visibilidade para você, eles estão trazendo novos clientes para você e eles cobram uma porcentagem por isso. Então, não pode entrar no cálculo do custo fixo. Você pode considerar isso na tua margem, mas não é uma obrigação. Porque o que acontece? Se você colocar o aplicativo no teu custo fixo, quem for comer aí no teu restaurante vai estar pagando um valor que não deveria, concorda? Então, eu, no meu restaurante, lá no DRE, tenho uma aula falando sobre DRE, sobre tudo isso, eu considero os aplicativos, as comissões dos aplicativos como despesas com
mídia e publicidade também, né? Essa comissão de venda. Então, eu considero esse montante um investimento em divulgação do meu restaurante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Você pode encontrar autores que digam que isso deve ser incluído, mas eu não acho justo. Eu não acho justo o cliente pagar por um serviço que você contratou, entendeu? Ter o aplicativo é a mesma coisa que contratar um espaço para publicidade na TV, num outdoor, entendeu? Eles estão cobrando isso, o espaço que eles te dão para você comercializar dentro deles. Então, não é certo não, tá bom? Lucas perguntou de novo, fico revoltado com o valor da taxa cobrada por esses aplicativos, como você faz? De novo, Lucas, né, acho que já te respondi, mas o lance ali não é ver isso como uma perda, é ver como ganho. Esses caras estão trazendo gente para o teu negócio, estão investindo o dinheiro deles em trazer pessoas para dentro do teu negócio. Então, assim, se não existisse esse aplicativo, quanto você venderia? Essa é a pergunta. Quanto mais eles trazem pessoas novas o suficiente para dentro do teu restaurante para você pagar a comissão e ainda ganhar um dinheiro, então isso eles estão se pagando, entendeu? Essa é a pergunta. É assim que eu penso e acabo seguindo aqui no meu negócio. Kleberson, boa pergunta. O que é mais importante, vender um produto ou fazer um cliente? Não entendi direito o sentido da tua pergunta, mas assim, ó, por exemplo, se você chegou um cliente no teu restaurante, pediu um prato, o prato foi para ele, tinha um problema, ele reclamou. Se você não trocar o prato para ele, ele vai sair falando mal do teu restaurante e não vai mais aparecer. Se você trocar o prato para ele, bater um papo e explicar o que aconteceu, você vai fidelizar ele. Então, assim, nesse sentido, fazer um cliente feliz é muito melhor do que vender, porque você podia só vender, não perder nada, mas o cara nunca mais ia voltar, né? Agora, se você está falando de divulgação, de venda ou de trazer clientes, são duas linhas que tem que andar sempre juntas. Você sempre vai ter que trabalhar para trazer novos clientes, para manter os que já vêm, para fazer eles voltarem e para fazer com que quando eles estiverem dentro do teu negócio, venderem um pouco mais. Espero que tenha ajudado. Não entendi direito a pergunta, mas acho que dessa forma consigo responder as duas direções aí, né? A Graça falou que a dificuldade dela é captar novos clientes. E aí, Graça, o que você faz para trazer novos clientes para dentro do teu restaurante? Você tentou algum prato novo? Você já reconsiderou o teu cardápio? Você já fez alguma promoção especial, alguma oferta matadora que realmente valesse a pena? Você já mudou alguma coisa no teu atendimento? Então essas perguntas você tem que responder, né? Você já bateu um papo com o teu vizinho para saber o que ele traz sobre essa aula que eu falei hoje? Então pense nisso que você vai encontrar com certeza. E volte, vá lá no meu canal do YouTube e assista um vídeo onde eu falo sobre ofertas matadoras, sobre como atrair clientes para dentro do restaurante. Essa é uma das técnicas que eu utilizo aqui que tem funcionado bastante, tá bom? José, como sempre você dando show de bola. Em relação ao seu prato, está sendo visto como um diferencial. Obrigado, José. Que legal que você está gostando, hein? Ah, o Marcos escreveu ali embaixo. Já tentei montar um escritório contábil, agora entendi. O escritório seria para baratear custos onde trabalharia de forma cooperativa. A gente aqui, esse meu grupo, Núcleo de Gastronomia aqui de Caçador, a gente tem muita força política, né? Força política que eu digo assim, precisa de um alvará, tem alguma lei que saiu na cidade que a gente não gostou. Como um grupo de empresários, a gente consegue ter muito mais voz com relação às coisas que acontecem aqui, a gente consegue algumas coisas. E também compra algumas coisas como cooperativa e etc. Mas isso, antes de qualquer coisa, você precisa ter um laço muito bom de amizade e de companheirismo com esse grupo. Porque se você só oferecer o benefício de dividir o valor de um contador, por exemplo, não é o suficiente para manter as pessoas lá dentro. Primeiro você tem que estreitar os laços e desenvolver uma amizade. Eu com esses 11
que estão dentro do núcleo hoje, nossa, a gente tem uma relação assim de amizade, são meus amigos do peito mesmo, a gente viaja junto, a gente se reúne para comer junto, a gente visita o restaurante um do outro com o maior prazer do mundo. Então, assim, acho que antes de qualquer coisa, você precisa ter um laço muito forte, né, para depois as coisas darem certo. Graça, qual a melhor rede social na sua opinião para divulgação? Na minha opinião, Graça, hoje o Instagram. Mas eu divulgo, são resultados muito próximos, Facebook e Instagram. Para mim, eu divido a verba entre dois. Eu uso bastante tráfego, anúncios segmentados, já falei um pouco sobre isso também. A melhor é o Instagram, mas não funciona sozinho. Então tem que ter aí um acompanhamento entre o Facebook e o Instagram junto, tá bom? Ó, Lucas, digo, somar os valores de venda do aplicativo no valor médio da venda. Não, Lucas, errado, cara. Como falei lá embaixo, você contratou o serviço. Você pode fazer a tua divulgação, criar um site para você e vender sozinho sem pagar a comissão dos aplicativos. Mas você vai conseguir o mesmo resultado que esses caras. Então, não veja como você perdendo dinheiro. Veja como eles aumentando o teu potencial de venda. Venda mais para que essa comissão seja paga de uma maneira melhor. Não use isso para desculpa. É claro que você tem que tomar o cuidado de formar o preço de venda correto. Se a tua ficha técnica está correta, se a tua margem está correta, se você consegue absorver esse preço para vender, não está errado, entendeu? Quando você quer ganhar tudo sozinho, você não ganha nada. Então, assim, é justo que eles ganhem, é justo que você ganhe também. Um não pode estar matando o outro, mas não é justo que o teu cliente pague por um serviço que você contratou para a tua empresa. Isso não é justo. Então, não entra no custo fixo, não. Comissão é custo variável. Tem uma aula que eu falo sobre custo fixo e custo variável. Comissão é custo variável. Porque se você não vender nada, você não vai pagar a comissão, entendeu? Então, é um custo variável que incide sobre a venda de vez em quando. Isso não pode ser parte do teu custo, não. Tá bom? Lucas, faça o seguinte, tá difícil de eu entender o que você quer me falar. Entre lá no meu Facebook, tem o Facebook lá, o EDA Junt, vou colar aqui o link, ó. Entre nesse Facebook, tá aqui, facebook.com/barra é o meu Facebook de trabalho, o Facebook profissional. Mande um áudio para mim por lá, explicando a tua pergunta. E aí eu vou te responder assim que eu puder, porque tem muita mensagem que chega, mas eu te garanto que eu vou responder, tá bom? Pode mandar ali que eu vou responder. Tá difícil de entender, porque tá rolando muita pergunta aqui, eu tô me perdendo no teu raciocínio, tá bom? Cleberson Camargo, como se sobressair entre os concorrentes que às vezes só se preocupa com os preços? Preço é sempre uma discussão, porque veja, você não sabe se o teu concorrente está fazendo o custo dele da maneira correta, você não sabe qual que é o custo fixo do teu concorrente, você tem um teu custo fixo e ele tem o custo fixo dele. Então, assim, comparar só o preço dele com o teu preço não é uma maneira correta. Se você tentar matar ele no teu preço, pode ser que você esteja matando a tua margem e você vai estar entrando num buraco. Então, assim, se ele consegue ter um preço mais competitivo que o teu, você tem que entender o que você precisa fazer no teu para chegar num valor competitivo com o dele, dentro de uma realidade que não te prejudique, que você continue tendo lucro. Conseguiu entender? Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você está tão obcecado pelo preço do concorrente que você esquece, acaba diminuindo a tua qualidade, acaba piorando o teu atendimento para conseguir chegar no preço dele. Quando o preço não é o fator decisivo para fazer a pessoa ir para dentro do teu restaurante. O preço, desde muito tempo, já não é o principal fator decisivo na escolha por um restaurante. Antes disso vem a qualidade da comida, a qualidade do atendimento, a limpeza e vários outros fatores para depois o preço. Então, assim, se o preço, na tua opinião, é o problema, você precisa achar maneiras de ser mais competitivo mexendo dentro do teu negócio, não se preocupando com um dos outros, tá bom? Carla, o que você acha dos posicionamentos das postagens no Facebook e no Instagram? Carla, eu acho que é uma ferramenta ótima desde que você saiba usar. No meu caso, se você só clicar lá em impulsionar e pagar lá, aquilo é um caça-níquel.
você não vai ter retorno nenhum. Você precisa de um profissional que trabalhe com tráfego, que ajude você a fazer as campanhas da maneira correta. Aí sim, isso vai ser medido, o resultado vai ser medido, vai ser funcional e etc. Tem 2 aulas que eu já falei, como atrair clientes e como fazer oferta matadora. E essas 2 aulas eu explico bem certinho como é que eu trabalho com isso, qual que é o ROI que eu tenho, como é que funciona, mas eu tenho um profissional que me ajuda com relação a isso, para eu não perder o dinheiro que eu estou impulsionando, tá bom? Walter, qual é a margem ideal líquida? Walter, margem líquida depende de você e da tua concorrência. Teve uma pergunta aqui embaixo, que eu esqueci o nome do colega que fez a pergunta ali, falando sobre o preço do concorrente, né? Se você tem condições, se o teu cliente aceita pagar uma margem mais alta, não tem por que você não aproveitar essa margem, entendeu? Então, o lucro líquido depende muito do teu posicionamento, quanto que o teu cliente aceita pagar, como é que está os preços do teu concorrente, qual que é a briga que você tem. É por isso que é tão importante fazer o que eu falei na aula, sair e olhar o que está acontecendo ao teu redor, olhar o que está acontecendo na tua região, na tua cidade, no teu estado, no mundo, para entender qual que é a média de preço, se o preço está competitivo ou não está, se você pode aumentar um pouquinho a tua margem para ganhar um pouco mais. Não tem nada de feio em se você consegue posicionar o teu produto com uma margem mais alta em ganhar mais. Você fez por merecer, o teu produto tem status, o teu produto tem qualidade, ele gera um valor para o teu cliente que ele não se importa em pagar. Então, isso é muito relativo, né? A margem líquida ideal não tem uma porcentagem ideal. O melhor é o quanto mais você conseguir ganhar, né? Essa que é a resposta. Ninguém aqui abre um negócio para não ter lucro. Então, quanto mais lucro você tiver, melhor. Aí você vai ter que medir e entender o teu negócio para saber o quanto que os teus clientes vão aceitar pagar. Cleberson, a quem procurar para fazer uma boa divulgação nas redes sociais? Agências especializadas nisso. E a pergunta é, vocês têm alguém especialista em tráfego? Se a agência tiver alguém especializado em tráfego, contrate, senão não. E eles vão ter que dar resultados, né? Mostrar, olha, a gente investiu tanto nisso, tantas pessoas visualizaram, tem toda uma estratégia por trás disso. Então você precisa procurar uma agência que trabalhe com propaganda, com mídias sociais e que tenha alguém especializado em tráfego para saber como aplicar o teu valor lá para dar retorno, tá bom? Mais alguém? Lucas, isso aí. Mande o áudio lá que acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Eu vou te ajudar numa boa, tá bom? Pessoal, estamos indo para quase 1 hora, 57 minutos de aula até aqui. Tenho mais 3 minutinhos. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Senão a gente vai encerrar por aqui, porque já faz quase 1 hora. Depois o vídeo fica muito grande para mandar lá para o YouTube. Mais alguém? Última chance. Walter, margem mínima, também, cara, depende da tua régua. Se você assistir as minhas primeiras aulas, você vai ver que eu falei algumas coisas sobre régua, né? O que é régua? O quanto de lucro, o que é sucesso para você? Depende da tua régua, né? Por exemplo, pode ser que para você ganhar R$ 10 em cima de uma porção que você venda no teu restaurante seja um bom lucro, né? Pode ser que para mim, para o Amilcar ali, ganhar R$ 20 não seja o suficiente, a gente queira ganhar mais. Então, assim, margem mínima ou margem máxima depende muito da tua régua, né? Por exemplo, se você tinha um emprego lá, eu usei esse exemplo numa outra aula. Se você tinha um emprego, trabalhava por R$ 2.000 por mês, né? Se você montou o teu restaurante, pagou todas as contas e teve um lucro de R$ 6.000, é um ótimo resultado para você. Porque para a tua régua, você triplicou o teu orçamento. Você tinha um orçamento de 2.000, teve R$ 6.000 de resultado líquido. Isso não tem como ser ruim. Né? Se eu perguntar para qualquer um aqui da aula, quem que quer multiplicar por 3 o salário montando um negócio? Todo mundo vai dizer que sim. Não adianta dizer que não. Todo mundo está aqui para ganhar alguma coisa, correto? Então, assim, a margem mínima, a margem máxima, depende do que você espera para o teu negócio. Né? Se para você ganhar R$ 5 uma porção tá bom, tá ótimo. Não sou eu que vou te dizer que a margem mínima ideal é 10%. Eu conheço gente que trabalha para ganhar 4, 5% em cima de uma porção. Conheço gente que não trabalha para ganhar menos de 30%, entendeu? Então,
depende muito da tua régua. É isso que eu quis dizer com relação a quando eu quero dizer que você tem que aproveitar para ganhar mais ou aproveitar para ganhar menos. Isso depende de você. E quanto mais você se preocupar, por exemplo, mas o meu concorrente ganha 30%, eu vou subir meu preço, que eu quero ganhar igual ele, isso é um erro. Tá? Olhe para o teu negócio, olhe para você mesmo e diga, quanto que é suficiente para mim? Se você consegue ganhar R$ 30 uma porção, está sendo ótimo para você, parabéns, cara, você fez por merecer. Agora, se as coisas estão difíceis, você precisa baixar a tua margem, mas R$ 5 por porção é o suficiente para você viver bem, para você viver tranquilo, tá ótimo também. Então não sou eu que vou te dizer qual que é a margem ideal, é você mesmo. O importante é não ter prejuízo, é ter lucro. Né? Por isso que você tem que ter o controle do teu negócio, você precisa ser um faixa preta, você precisa dominar os números do teu restaurante. Lucas disse que as margens estão girando de 30% a 40%. Fala muita comida, ganha 100%. Lucas, quem fala que dá 100%, cara, não sabe fazer custo. Tenha certeza disso. E se você está tendo margem real mesmo, entre 30% e 40%, você está bem na foto. Porque tem bastante gente que não consegue atingir esses números. Entre 30% e 40% de lucro são pessoas que têm já um bom posicionamento e uma boa margem de lucro, tá bom? Isso é o que eu tenho visto no mercado. Lembrem bem, depende da régua de vocês, tá bom? Então, última pergunta eu vou responder então essa da Carla. Carla escreveu assim como você tem um restaurante da culinária japonesa, mas os pratos sempre são os mesmos. Tem alguma aula que você ensina outros pratos? Carla, a melhor aula que eu tenho para falar sobre isso é a que eu fiz hoje, agora. Eu não dou aula de culinária, eu dou aula de gestão, mas a dica que eu dou é exatamente o que eu fiz hoje. Saia para o mundo, vá buscar inspiração, não só na culinária japonesa, mas vá buscar inspiração em qualquer lugar, em qualquer outra culinária, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer pratos bem diferentes aí. Pesquise, se quiser, entre no site do meu restaurante, dê uma olhada, você vai ver que tem muita coisa lá que é inédita e que é fusão de outras culinárias que eu trouxe para cá. Então, assim, eu sempre faço isso e é essa inspiração que eu busco para conseguir melhorar cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês que foram fortes e ficaram até o final. Meu muito obrigado. Eu espero de coração que de alguma maneira eu tenha mudado um pouquinho o dia de vocês, que eu tenha causado inspiração em vocês, que vocês saiam daqui motivados a mudar e a melhorar e fazer da nossa gastronomia algo muito melhor, que é isso que eu luto tanto para que aconteça aí, para melhorar a vida dos gestores num país que é tão difícil como o Brasil, para que a gente consiga viver e evoluir cada vez mais os nossos negócios. Muito obrigado pela preferência, por terem dedicado o tempo de vocês. Uma boa noite para todos, uma ótima semana e lembrem que eu preciso que vocês sigam, compartilhem, curtam e comentem lá os meus vídeos, as minhas redes sociais, para que outros donos de restaurantes saibam que o que eu estou fazendo aqui realmente é sério e que eu gosto muito de ajudar e de trabalhar cada vez mais, tá bom? Uma boa noite, boa semana. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vejam lá no meu canal, assistam outros vídeos, deixem as perguntas lá que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.